Ele vai falar mais a parte jurídica da questão, né? Então, fica à vontade. Seja bem-vindo, Hélio. Primeiramente, bom dia a todos. Quero agradecer e cumprimentar, Márcio, parabéns pela forma didática de passar a todos nós. Agradeço aqui, em nome da Isadora, ao IEMS, parabéns. Acho que é muito importante o fortalecimento de todas as classes profissionais, né? Assim como nós temos a OAB também dos advogados, e tem o CREA e tem o IEMS, então sempre é dividido. Nós também temos o Instituto de Direito Público aqui do Mato Grosso do Sul, que é a par, mas também trabalha em conjunto para fortalecimento. Isso é importante tanto para o profissional quanto para a sociedade. E eu quero, já de início, agradecer também a disponibilidade de cada um de vocês de estar falando sobre esse tema, que é um tema, se for procurar na internet, no Google, vocês vão perceber que tem poucas coisas que falam sobre as responsabilidades dos engenheiros, até mesmo os arquitetos, as pessoas que trabalham nessa parte na administração pública. A gente vê muitas decisões conflitantes e ficam muito perdidos no que fazer e o que não fazer na responsabilidade de cada um. Será que eu estou fazendo é certo? Não é? Vai dar problema lá na frente? Até onde é o meu limite? O que eu vou sofrer? Então, tudo isso é de uma forma muito ampla de se olhar. E com a evolução, com o passar, com a nossa forma digital de trabalhar atualmente, né, no mundo todo, principalmente no Brasil, eu acredito que já está passando do momento, né, principalmente na parte da engenharia e também da arquitetura, das pessoas que trabalham na administração pública, ter algum regulamento ou algo que protejam, porque eu vou falar com conhecimento de causa, porque eu já fui gestor público, já fui jurídico da prefeitura por um período, né, advogo e atuo na área pública. E eu vejo que hoje um engenheiro na prefeitura, principalmente se for cargo ad nutum, aquele que é de nomeação, livre nomeação do prefeito, ele é engenheiro, economista, matemático, advogado, ele praticamente está fazendo tudo. Ele pega um processo licitatório, o prefeito discute com ele o que ele quer, desde a elaboração do edital, muitas vezes ele tem que ajudar a elaborar o edital e acaba sempre sobrando para o engenheiro, para a pessoa responsável, fazer tudo aquilo que não é a função dele. E aí, a responsabilidade, quando estoura o negócio. E geralmente na administração pública, os problemas não acontecem igual no nosso dia a dia, para quem aí trabalha na área privada. Demora. Eu tenho processos que eu cuido que tem 14 anos, de pessoas que nem se recordam do que trabalharam na área, do que fizeram na época. Então, eu acredito que tenha que ter um pensamento, começar a pensar de uma forma que proteja das suas funções. Porque, muitas vezes, eu vou falar assim mais genericamente, que é o que mais a gente vê nas administrações. A pessoa, o engenheiro que ele é contratado para trabalhar ali, e aí dele se ele falar não para o secretário, para o prefeito. Ou às vezes, quando faz a medição, faz tudo certinho, e o secretário fala, não vou pagar não. Aí o cara da obra precisa receber, tem funcionário, e aí começa a turbulência, aí começa a xingar o engenheiro, e eu não, quero meu dinheiro, o secretário não paga, e fica aquela briga para a obra, prejuízo. Atrasa. População. Então, gira um transtorno gigante. Então, tem que se começar a pensar em algo na parte mais profissional e técnica daquelas pessoas que atuam nessa área. Que trabalhar na área pública não é fácil. Não é fácil. A cobrança ela é intensa. É dia a dia. WhatsApp, grupo de WhatsApp. Aconteceu um problema numa obra ou parou 2, 3 dias. Já é na mídia, é o fulano, é o ciclano, aí tem uns inimigos já que não gostam muito, já aproveita, foi o fulano, eu sabia que ele não ia dar conta, colocaram ele. Aí a oposição política vem, não, tem que tirar a responsabilidade. Então, tudo cai em cima de um contexto geral.
lógico, reflete na administração, mas o profissional que está ali na obra. E eu falo por vocês com conhecimento de causa também sobre a licitação. Eu comentei rapidamente com a Isadora. A licitação pública é o canal de corrupção das prefeituras. Estado, eu falo no geral, falo prefeituras, mas no geral. Por quê? Se a gente faz uma licitação de produtos alimentícios, o valor ali, 50 mil, 60 mil. Aí uma obra pública, uma pavimentação asfáltica, que tem que assinar, né, conferir a medição. Qual que é o valor de estudo? Ah, tem uma obra de 5 milhões. Se desviarem 10%, é 500 mil. Então, tudo isso, hoje na administração pública, querendo ou não, o maior volume de dinheiro, no final, passa na mão de quem que fiscaliza, que autoriza a pagar. Por isso que eu falo que a responsabilidade de cada um de vocês, que atua na área pública, quantos aqui atuam diretamente na área pública? A maioria atua na área pública, então sabe como que funciona. E aí, muitas vezes, que há uma discussão também, que as prefeituras aí começam a não andar o setor, aí eles falam, não, eu vou... Aí o prefeito arruma um fulano que conhece o ciclano, não, eu vou contratar alguém para fazer o serviço. Aí contrata, terceiriza. Não sou contra a terceirização, sou a favor, desde que seja para assessoramento. Eu tenho um posicionamento particular que a atividade fim tem que ser sempre da pessoa revestida no cargo público. Pode contratar a empresa, eu acho importante, porque isso ajuda, inclusive, a uma produção maior, dá mais condições de trabalho, mas desde que seja de assessoramento. Uma assessoria de engenharia no setor da engenharia da prefeitura. Perfeito. Não transferir tudo para o terceirizado. E que a gente vê muito isso. Então, nesse contexto, vocês têm um desafio gigante pela frente. Vocês têm uma responsabilidade que, praticamente, ela, se der um problema, se equipara ao do prefeito, numa penalização. Então, é algo que vocês têm que, quando assinar um documento, e como dica, assina sempre que possível, arrume um HD, ou quem tem esses pacotes de jogar na nuvem, guarde os documentos que vocês assinam. Porque, às vezes, daqui 5 anos, aparece uma ação lá. Ou Tribunal de Contas da União, que ali, se pegar, para reverter depois, não é fácil. TCU, ainda mais quando entra a CGU no meio, para fazer a fiscalização ali da obra, e MPF, é muito difícil, porque o contato que você tem para poder explicar e questionar com eles é muito difícil, é a distância. Agora, quando é do Estado, você consegue falar com o Ministério Público e trocar uma ideia com eles sobre o problema, aí é mais tranquilo, porque você, às vezes não, muitas das vezes, o promotor, ele não entende exatamente nada daquilo que ele está ali questionando sobre uma obra. Então, você consegue falar. Agora, quando vai para um TCU aí, você tomou uma condenação singular, que eles falam, aí vai para o plenário. Para reverter é muito difícil. Não é simples. Quem já teve problema com isso sabe que não é fácil. E aí trava a vida, certidões, a vida de cada um que ele atua, para futuramente, de repente, vou tentar um concurso público, eu vou abrir uma empresa, eu vou... Então, se começa a faltar certidões, aí começa a dar um problema. Então, toda a responsabilidade, tudo que vocês assinarem, tenham consciência do peso que é a caneta de vocês. Do peso da caneta. Então, essa é uma dica que eu dou de início para vocês, que é, vocês têm uma função excepcional. O Jonas trabalhou, nós trabalhamos juntos lá no município de Sidrolândia, em 2021, 2020, você não era o responsável da pasta, né? Você era... E aí o engenheiro tem que ser o responsável pelo SICONV, né? Tem um SICONV. E aí o prefeito vai questionar, mas tem que fiscalizar. Não, mas tem que... Então, assim, é uma loucura a vida do engenheiro. É uma loucura. A gente sabe. Então, precisa ser regulamentado. O prefeito, o secretário, tem que saber qual que é a responsabilidade do engenheiro dele fazer tudo aquilo que ele está pedindo. Porque na hora que estourar, ele fala, foi o engenheiro. Ah, não foi o engenheiro. Não, eu falei para ele não fazer. Aí, não, vamos olhar o papel. Está a assinatura de quem? Do engenheiro.
Então, tome muito cuidado, fiquem atentos com tudo que for assinar. O que assinar, se puder guardar o documento, guarde em algum arquivo, fica no mínimo 5 anos com ele guardado, deixa lá, vai que precisa. Tá? E aí eu vou começar agora falando dos temas mais específicos, sobre a responsabilidade que tem, para a gente entender como que funciona a responsabilidade no âmbito público, das pessoas, do servidor público, do engenheiro, que ali comete por dolo ou por culpa, algo que afete um terceiro ou a administração pública. No Brasil, na época da era absolutista, o Estado ele tinha a teoria da irresponsabilidade. Então, o rei não tinha responsabilidade nenhuma. Se acontecesse um acidente aí de desabar um setor público e matar todo mundo, não, mas é porque o rei ele tem a irresponsabilidade. Mas tem um engenheiro lá que era do rei, ele é ligado ao rei, então ele também tem a irresponsabilidade. Não tinha penalização. Não existia responsabilidade do Estado na época. Com o passar dos anos, com a mudança da questão democrática, e vai evoluindo a sociedade, aí partimos para a teoria da culpa anônima. A culpa anônima, ela, por algumas peculiaridades de não responsabilizar o Estado, eu falo Estado num contexto geral, foi modificado. Por quê? Quando acontecia um problema de uma obra que, por um prejuízo da administração pública, ela desmoronasse, ou uma rua, um asfalto ali que foi feito não conforme o próprio edital, não foi conforme a lei, que foi fiscalizada e descobriram que realmente aquele asfalto estava ruim, e aí uma pessoa caiu de carro num buraco ali e morreu. Dividia-se a responsabilidade do Estado e a conduta do agente que ali participou diretamente. E muitas vezes estava somente sobre o agente. O Estado conseguia sair fora. Não, mas eu sou Estado apenas, eu não tenho nada a ver. Tem o fulano que trabalha para o Estado aqui, tem que ser responsabilizado. Com muita discussão, o país atualmente adota que é a teoria da responsabilidade objetiva. Ou seja, todos os servidores públicos, todos aqueles que estão na função pública, até mesmo aqueles terceirizados ali, que possivelmente a prefeitura, o município, o Estado ou a União respondem de forma subsidiária, eles estão na condição de servidor público. Se acontecer qualquer fato que trazer prejuízo a terceiros, quem é responsabilizado é o Estado, não mais diretamente a pessoa que estava ali executando a função ou que tinha responsabilidade sobre. Após isso, o Estado, verificando as condições de dolo ou culpa. Culpa é negligência, imprudência e imperícia. O dolo é a livre intenção de praticar com a finalidade um ato. Desde ele verificando essas condições, com uma ação de regresso, aí o Estado pode entrar contra o engenheiro que talvez não ali assinou algo com produtos, né, na obra inferiores àquilo que foi licitado e que deixou a obra de uma qualidade muito ruim e tivemos problemas que gerou algum dano a um terceiro. Se for caracterizado que na ação de regresso do município, que eu já vi, assim, Sidrolândia, eu nunca vi uma ação de regresso contra ninguém que cometeu o ato. Não sei se algum outro município, né, de algum colega que esteja aqui, já passou por isso, ou que já viu algum colega que passou. Mas, geralmente, o município não cobra. Mas aí entra com a ação de regresso para comprovar a culpa ou o dolo, para aí sim poder responsabilizá-lo. Aí, na responsabilização, pode ser para compor o dano, ou talvez a abertura administrativamente de uma sindicância, depois um PAD, para verificar por que ele foi feito isso. Se for numa questão de contratação da ad nutum, se for muito grave a questão, geralmente é exonerado. De um dia para o outro, vou exonerar para não ter problema, e acaba exonerando ele para não ter mais nenhum procedimento. Então,
desde que execute com ação de regresso, já tirou um pouco a responsabilidade do agente. Então, nesse ponto é positivo. O Estado, ele primeiro responde. Existem algumas exceções, caso fortuito ou força maior. São fatos imprevisíveis ou talvez previsíveis que não é possível pará-lo naquele momento. Vamos dizer um raio, uma enchente, que é um fato que aconteceu, ali exclui-se a responsabilidade do agente. Só fica o Estado ali para compor os danos, se, ou também pode ser por culpa exclusiva do terceiro. Ele cometeu o problema. Então, ele deu causa ao problema. Aí se exclui-se também. Partindo dessa indenização no âmbito civil, de pecúnia, isso aí é pecúnia. Geralmente, a gente vê muitas mortes em acidentes com carro do Estado, da Prefeitura, e que tem pedidos aí com valores altos de pensão, indenização, lesão corporal ali na hora ou dano estético. A gente vê muito isso. Isso é normal, infelizmente. Tem vários processos, já atuei em alguns. Nesse aspecto, estou falando da questão de pecúnia, de responsabilidade de pagar. Partindo daí para o âmbito administrativo, o Márcio já falou sobre a questão ética, que cada conselho tem, pode penalizar, podem até mesmo cassar o registro, dependendo da gravidade da conduta. Isso todos os conselhos têm. A OAB, ali, volta e meia, tem umas cassações. Difícil, mas tem. Acontece. Então, isso aí é uma questão que vocês já estão cientes, por parte do CREA. Mas aí nós vamos também partir na questão do PAD. O PAD tem todo o procedimento, contraditório e ampla defesa. Só que tem um negócio que me chama a atenção. Eu não falo de advogado. Se um advogado cometer um ato, como que vai ser o meu contraditório? Porque eu vou debater testemunha, vou debater ali talvez uma prova pericial, uma prova documental. Do engenheiro, se tem um problema numa obra, e aí o prefeito entendeu que foi culpa do engenheiro. Eu quero que entre com uma ação de regresso contra fulano. Isso acontece muito, sabe quando? Quando o engenheiro ele é contra politicamente, ele é concursado e contra politicamente o secretário ou o prefeito. Não manda para fulano não. Aí deu um errinho, não, dá para pegar, dá. Então ferra. Aí acontece isso. É uma situação que ela é muito comum e que eu acho bem difícil. É igual a questão dos médicos. Vai lá numa obra que deu um prejuízo para o município entrou com uma ação de regresso contra o engenheiro. Você, na sua conduta aí, você não foi correto. E aí, tranquilo, você assinou igual o professor lá, assinou sem ir lá, né, colocou. Beleza, deu problema. O que vai acontecer a partir disso? Vai se entrar, aí o engenheiro fala, não, vai abrir o contraditório para ele, apresentar a defesa. Daí fala, não, eu fiz certinho. Está aqui, aqui, aqui. Aí houve-se uma dúvida ali, porque ele fala que está certo e o prefeito fala que está errado. A comissão, né, do PAD. Vamos contratar uma perícia. Aí entre os engenheiros. Eu acho que é uma situação assim, que não é muito fácil de lidar. Na questão médica tem muito de erros médicos na saúde pública, que o juiz, tecnicamente, a sentença dele é com base na perícia. Todas as decisões que envolvem perícia, o juiz segue a perícia. Então, num contraditório ali, vai ter que vir um outro engenheiro para aferir se realmente teve a responsabilidade do engenheiro ali, acusado. Então, o engenheiro vai dar um parecer de cima. Então, é uma situação que é um pouco complexa, né? Porque é duro você ter que ver um colega ali fazer um negócio e, às vezes, né, você vê, o colega não praticou. Aí você vai lá e coloca lá que não, parecer não, ele não cometeu, e o fato por culpa, nem por dolo, ali era assim, explica tecnicamente a parte, e aí é uma situação diferente, na mesma questão judicial. Na parte da engenharia, roda o processo. Isso eu estou falando de parte de execução. Não estou falando de desvio de verba, não, isso aí é outra situação. Na parte de execução, roda no judiciário, e onde que cai? Na perícia.
Eu atendo um caso de 2006, de Sidrolândia, em que existe uma discussão de uma drenagem de um bairro lá, em que os fiscais da CGU, junto com alguns acadêmicos que levaram para Sidrolândia para fazer um levantamento ali, levaram alguns acadêmicos de engenharia, e fizeram a inspeção e observaram que a drenagem, o diâmetro das manilhas que colocaram lá não era de acordo com o que estava no edital. E era verba federal. Então, é um negócio que está se arrastando. Né? Está se arrastando e o que aconteceu no processo agora? Perícia. Vai ter que vir um engenheiro para falar se realmente aquele ali era bom ou não era. Se o juiz entender que aquele ali não causou prejuízo ao erário, tranquilo. Se ele entender que não, você fez errado, vai ter que devolver o dinheiro ali, mensurado, vão fazer um cálculo pericial. E o prefeito, que na época era englobado todos, prefeito e secretário estão respondendo. O engenheiro não está respondendo. Então, nesse aspecto, é importante sempre você guardar os seus documentos, guardar tudo que você fez, tudo que assinou. Ó, fiz o levantamento da... Guarda. É a melhor coisa que vocês fazem com prevenção. Partindo na parte penal, responsabilidade criminal. Essa é para todos. Porque a parte penal, conforme aquele exemplo lá da obra que não estava de acordo, quando foi fiscalizar com o do professor, chega a desabar aquilo e mata alguém. O que vai acontecer? Vai lá a polícia, faz o levantamento, vai ser um homicídio culposo, não vai ser doloso, porém vai se analisar se aquela obra ali no RT vai fazer toda a investigação, com certeza vai ter perícia, e vai falar, não, aqui não foi feito de acordo. A estrutura aqui não estava de acordo nem um pouco. Houve ausência de... Aí teve uma omissão do responsável. Aí gera-se um processo crime. Então, nesse aspecto, ele é subjetivo, ele é pessoal. Se você comete um crime na administração pública, não é o prefeito que responde, a não ser que ele esteja junto, né? Teve uma ligação, mas você responde sozinho na parte criminal. Que ela é subjetiva. A teoria nossa na área do direito penal. Assim também é na ambiental. Porque mexer com o meio ambiente é muito difícil. É muito difícil. Você vai fazer uma obra, ou vai tentar fazer algum recurso, até no IMASU aqui, né, quando eles vão lá e fiscalizam, entrou numa APP, aí arrumou o rolo para o resto da vida. Querem demolir tudo. Né? Agora tem uma lei que algumas APPs consolidadas, respeitando os 50, 100 metros, tem algo assim, que já pode ser regularizada. Mas, na responsabilidade ambiental, o engenheiro ele responde subjetivamente, pessoalmente. Pode ser que o município entre, desde que comprove-se que no projeto ali já estava designado para fazer a execução naquela área. Só que daí o setor da prefeitura vai ter a parte ambiental, onde ela estava na hora. Isso é um questionamento numa defesa, deu um problema ambiental com o engenheiro. Não, mas eu segui aqui o que chegou para mim. Cadê a parte ambiental? O engenheiro pode questionar, cadê a parte ambiental da prefeitura? Então, tem todos esses... Então, na parte criminal e ambiental, acontece muito, né? E principalmente na parte subjetiva pessoal. No criminal, só exemplificando uma coisa que acontece, sim, é que pouca gente bate em cima. É uma palavra, um documento que chama Atestado de Capacidade Técnica. Esse é um negócio que é discutível. Na licitação, passamos por alguns casos, né, relembramos um caso lá, sobre uma atestado de capacidade técnica de uma empresa que foi disputar a licitação de manutenção de iluminação pública. E essa empresa apresentou um atestado de capacidade técnica de uma empresa lá perto, que diz que ela colocou as lâmpadas lá e fez todo o procedimento, de, salvo engano, acho que era 2.000 lâmpadas. Só no pátio lá da empresa, acho que tinha 5 lâmpadas. E assim, pelo cálculo, olhando, sem questionar, 2.000 lâmpadas ali, ia praticamente ficar uma árvore de Natal lá a empresa.
Então, assim, isso é uma falsidade ideológica claríssima. Vamos se apurar. Nós estamos tendo um problema em Hidrolândia lá, agora, recentemente, estamos passando por um problema lá com algumas pessoas lá que faziam e estavam fazendo coisas erradas e que alteraram, na hora da disputa da licitação, o atestado de capacidade técnica. Pediam um atestado aqui para uma empresa de Campo Grande, particular. Aí, o que eles faziam? Recortavam a parte da assinatura e montavam um documento como se tivesse feito aquilo que exigia no edital. Teve isso. Absurdamente. E aí, a pessoa está descansando aí, 3x6 com 80 pessoas. Partindo dessa parte ambiental e penal, criminal... Só posso ajudar uma coisa? Quando fala do atestado, normalmente como é que faz o atestado? É em cima das coisas que o profissional fez, né? Para um órgão público, tá? Pessoa jurídica, licitante, etc. Qual que é a outra forma de fazer um atestado técnico? É você fazer um serviço, vou dar um exemplo, um condomínio. Condomínio não é uma pessoa jurídica, né? Só que não é ligada à engenharia. Então, o que teria que fazer? Tá? Que é aí que eu acho que pode acontecer bastante também alguma falsificação. Eu fiz o serviço para um condomínio, né, lá de drenagem, por exemplo. Tá? Só que o condomínio não é uma empresa de engenharia. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar um outro engenheiro para testar o que eu fiz. Então, aí que eu acho que pode ter mais problema, sabe? Eu lembrei dessa situação. Não, o condomínio pode fazer, mas o condomínio não pode assinar. Então, ele tem que pegar um outro, que seria como se fosse um perito, que ele vai até o condomínio e atesta o que o engenheiro fez. Entendeu? Então, existem essas duas práticas que eu queria lembrar nessa situação. E outra é referente, quando você falou da questão civil, dos materiais. Por exemplo, vamos imaginar que uma empresa X está fazendo uma obra lá. E ela colocou a janela, em vez de colocar o modelo, ela colocou a marca da janela. Ali já dança, na hora da medição. Sim. Porque daí vai constatar que não é, por exemplo, veneziana, é uma marca. Existem as formas, né, de veneziana. Então, eu lembrei dessa situação, queria contribuir só. Não, muito bom. Você falou sobre contratação, tem uma questão que ela é muito cotidiana. E tornou-se comum, mas não é. Ele até citou um trecho, a subcontratação de obras públicas, informalmente. Isso não pode. A gente sabe que você licitou e ganhou uma obra, você não pode passar ela 100%, subcontratar 100%. E outra, se tiver uma subcontratação, tem que constar, no mínimo, no contrato. Por quê? Como que essa empresa lá está pagando a outra? Como que é esse intermédio? Né? Então, isso tem que ser colocado em contrato. Só que o que a gente vê é por conta do custo também. A empresa, às vezes, ganha várias licitações e coloca frente de obras, contratam. Né? Infelizmente, é uma atividade normal que a gente vê nas prefeituras, mas que, se for pegar assim, na letra da lei mesmo, se for descoberto, um dos problemas desses que estamos passando em Hidrolândia, ela não é de obras, mas é de fornecimento e manutenção de serviços que foram subcontratados para fazer um serviço. E a empresa que ganhou a licitação não tinha nenhum funcionário na sua empresa contratado. Então, isso caracterizou, porque hoje o cruzamento de dados te dá essa condição. Até mesmo distribuição de produtos. Hoje o Estado, com a Receita Federal, consegue saber o que entrou na tua empresa e o que foi vendido e para onde foi. E aí você faz um cruzamento de dados lá. Teve um problema no saco de lixo. 40 mil sacos de lixo preto, não sei, 50 litros ou 100 litros. Lá. Aí a empresa falou, não, eu entreguei 40 mil, está aqui, ó. Fiscal de contrato. Essa é uma função que a pessoa tem que gostar muito da vida dela para ser. Mas, assinou lá, eu recebi 40 mil sacos de lixo, ia sacar todo mundo de Hidrolândia. Daí, o órgão fiscalizador veio e falou, espera aí, só entrou 5 mil na tua empresa, está aqui, ó,
Cadê os outros? Então, você está sonegando imposto. Da onde você tirou esses outros 35 mil sacos? Aí, pegou os Pix de fulano para ciclano, aí, já sabe o que aconteceu. Aí, deu problema lá e afasta o tal do GAECO. Esse mesmo. Então, essa questão do... que é algo que eu... Tem duas coisas que eu não quero, que eu nunca quis ser, né? E uma que eu já nasci não querendo, e a outra eu adquiri quando eu comecei a estudar. Primeira coisa que eu nunca quis ser na minha vida, e não vou ser, é corintiano. Isso aí... Não vou... Meu time perdeu ontem, mas tá bom. E outra coisa é fiscal de contrato. Fiscal de contrato. Olha, fiscal de contrato tem que ser regulamentado por lei federal, para obrigar que a pessoa, ninguém reclamar dele. Ninguém pode pedir nada para ele. Porque o que acontece? Os fiscais de contrato, eu não sei se todas as prefeituras são iguais. Cirolândia, por exemplo, pode ser nomeado fiscal de contrato ali, o que o secretário indicar, o prefeito. Né? Que, na verdade, é um poder-dever da administração pública. Todo serviço prestado na administração tem que ser fiscalizado pela administração. E aí designa-se geralmente 2 pessoas. No seu setor é 2? A todos estão. E é bom que vincula todo mundo. Isso quanto mais, melhor. Né? Cada um responde pela sua... Mas se você trabalhar certinho e fazer tudo correto, não tem problema. Só que quando estoura o negócio, por exemplo, o procedimento licitatório, hoje, tem muitas empresas especializadas que, formalmente, no documento, é difícil de ganhar deles. Eles ganham uma obra lá que você olha e fala, como que ele vai executar essa obra? Mas ganhou no documento. Aí, na hora de executar, aí que estoura o negócio. Que aí vai ter que compensar ali. Como que vai compensar? Como vai segurar isso aí? Aí começa a choradeira. Não, mas aqui faltou tal coisa, vai ter que fazer aí. Já começa aditivo, e já a obra de 500 mil pula para 1,5 milhão, assim, rapidinho. E aí tem justificativo, Tribunal de Contas no pé, né? Aí começa aquelas brigas políticas, a obra não anda, trava tudo. E, infelizmente, acontece isso. Mas fiscal de contrato, ele tem uma responsabilidade imensa, porque é ele que vai fiscalizar a execução da questão, no fim da coisa. E, geralmente, a responsabilidade recai sobre ele, muitas vezes, na questão de obra, os engenheiros. Lá em Cirolândia, agora, são praticamente todos. Nessa é a culpa porque o cara é burro, negligenciou. A gente, no direito, a gente fala assim. Mas não é, porque, muitas vezes, as funções, nós estamos passíveis a erros. Nós vamos errar. Ninguém vai acertar toda a obra, ou a pessoa vai acertar certinho. Não vai. Vai ter ali, sim. Mas tem que ver se foi intencional, não foi. Probidade, corrupção. Então, você pode responder por peculato, responde no âmbito criminal, no âmbito civil. Aí sim, eu entendo como seja um fato de improbidade e crime, e a pessoa tem que ser presa. Tem que ser presa, pelo menos ficar uns 3 meses ali. E daí, no final, condena e fica solto. Mas agora, a nova lei, ela trouxe o dolo específico, não bastando a mera voluntariedade. Ou seja, aconteceu um problema numa obra. O que o Ministério Público tem que fazer agora? Olhar a obra. Deu problema na obra. Tá. Quem deu a causa? O fiscal do contrato assinou o negócio lá, liberando o esquema aí. Dolo específico, a improbidade é contra ele. Ele vai responder. Ele é o causador do dano. O dolo é específico nele. Naquele fato. Na lei anterior, não. Era sempre o prefeito. Sem uma desonestidade, você pode. Hoje. Pode. Pode comprovar. Porque a violação de princípios que era colocada na Lei 8429, antes da reforma agora da lei, ela era exemplificativa. Agora é taxativa. Ou seja, agora tem que comprovar a violação do princípio administrativo. E para comprovar tem que ter o dolo específico. Então, por um lado, vai pegar quem fez o negócio. Por outro lado, você acaba aquele medo, aquela insegurança de não poder fazer, não vou fazer nada, porque senão eu vou ter um problema. É isso que atrapalha as inovações no setor público. Atrapalha. Porque os órgãos, eu não tenho nada contra os órgãos, eu acho muito importante. Mas o que tem de excesso na fiscalização dos órgãos públicos,
externos, eu falo tribunais de contas, Ministério Público. O Ministério Público deu uma diminuída agora. Porque quando o Ministério Público está perdendo a guerra ali, que ele viu que o engenheiro que está ali atuando já sabe mais que ele, o que ele faz? O da Cortex, né? O Daex, me ajuda aí, manda um parecer lá. Aí do Daex mandar um parecer inconclusivo. Ele não aceita, ele fala, não, faz um outro aí para ver se dá uma melhoradinha. Então, assim, tem esse lado. Esse é discutível, né? Antes não tinha como você discutir. Então, nesses aspectos da nova lei da 14.230, da improbidade administrativa, é muito importante vocês, principalmente engenheiros fiscais de contrato, que trabalham no setor público, terem uma cautela, verificar o que está sendo feito, o que está sendo assinado, medições, etc. Ah, mas o fulano pegou, o que a gente sempre escuta, né? 10% da obra. Fulano, ciclano. Beleza, o problema é dele, né? Lógico que você tem uma omissão. É igual a questão de contratação informal, subcontratação informal. É normal, mas um engenheiro que sabe que tem ali, ele, querendo ou não, ele está se omitindo de uma questão que, se alguém apertar, se o órgão fiscalizador descobrir, ele vai responder, falar, se é o fiscal da obra, você não está vendo que a empresa aqui, os funcionários não são da empresa que foi contratado, foi subcontratado, então tem todo esse porém. Ah, mas eu achei que podia. Não pode falar que essa é a lei. Não pode. E aí, quando a gente se remete lá, tem a lei de introduções, a LINDB, tem uma parte nela que fala que o servidor público, ali, as pessoas elas podem incorrer em erro grosseiro. Ou seja, quando o erro ele é grosseiro, ele pode ser penalizado, mas isso administrativamente, não por ato de improbidade. Por isso que eu acho muito importante tomar cautela na hora de assinar, principalmente quem mexe com... Não, assim, lógico, quem faz a parte de fiscalização de obra é importante, mas quem ainda é fiscal de contratos ali, que é o responsável mesmo principal, eles, né, eu vi até uma divergência sobre a questão do fiscal da obra e o fiscal do contrato. Eu vi algumas jurisprudências em que a penalização foi em cima do fiscal do contrato. E aí, o que o fiscal do contrato, que era o engenheiro, isso é um acórdão do TCU, eu estava lendo. O fiscal da obra, que era o engenheiro, ele disse, falou para os ministros lá do TCU, eu sou apenas o fiscal do contrato da empresa que faz assessoramento aqui terceirizada. Eles que são fiscais da obra. O TCU entendeu negativo. Vocês respondem junto, solidariamente, cada um pela sua omissão. E aí tem a devolução de valor, essas coisas que eles fazem um cálculo lá deles, mas aí pega entre eles. Você falando aí, faz hora que eu estou tentando levantar o dedo, você não olha para mim. Duas coisas que é importante a gente falar, para quem é fiscal de obra, tá? Primeiro, como é que começa tudo? Através de uma planilha orçamentária, certo? Legal, bacana. Então, isso quer dizer que já é um serviço técnico que precisa de o quê? De uma anotação de responsabilidade técnica. De qual conselho você pertence. Normalmente, o que acontece? O cidadão que faz a planilha orçamentária, ele também faz a fiscalização da obra em si depois. Lá assim que funciona? Né? Então, no 10 mil, só para as estacas, falei, meu Deus do céu. E aí, realmente, os insumos tão caros. Mas qual foi a primeira coisa que eu fiz? Eu contratei um arquiteto para fazer o projeto arquitetônico, uma arquiteta para interiores, um engenheiro civil para o cálculo estrutural, um engenheiro civil para o elétrico e sanitário, não peguei eletricista, porque esse menino já conheço, e eu pedi autorização para o CREA para assinar a minha execução da minha obra. O CREA autorizou, mas eu pensei e falei, cara, vou deixar o arquiteto mesmo, e vou pagar para ele um pouquinho mais, ele vai lá, faz as visitas. Então, assim, a gente tem que saber se a gente vai dar conta do negócio ou não. Sabe? Se a gente vai conseguir estar presente, desenvolver um bom trabalho. Então, às vezes, é melhor se contratar outro. Né? Então, a gente vê nas prefeituras, primeiro ponto, quem é funcionário de prefeitura aqui, você fez a sua RT de desempenho, cargo e função? Se não tem, você pode ser autuado. Pelo teu conselho.
Ah, eu fiz uma planilha orçamentária? Eu fiz a RT dela? Não fiz, eu posso ser autuado. Porque o teu nome está lá. Vai, Lucas. Espera aí, dá um... Eu sabia que você ia perguntar, Lucas. Eu sabia. O Lucas sempre pergunta. Não, falando nesse quesito de carga e função, geralmente o engenheiro não é contratado como engenheiro, como assessor, como auxiliar. Então, Aí é o seguinte. nesse caso, eu tenho que emitir a minha RT de carga e função? Tem e um detalhe. Qual que é o grande problema nosso da engenharia? É que nós temos uma lei federal do nosso salário mínimo profissional. Que aí, assim, ele é a mesma lei para o arquiteto. Na verdade, não aparece o termo arquiteto lá, aparece só engenheiros e veterinários. Mas aí o arquiteto sempre foi do sistema, sempre ficou junto, né? Mas a lei é para engenheiro e veterinário. Engenheiro agrônomo, engenheiro eletricista, civil, etc. Aí nós falamos o seguinte, do salário mínimo profissional, que é 8 salários e meio, né? Para 8 horas. Até 6 salários mínimos. Aí qual que é o detalhe? O cidadão na iniciativa privada, para não pagar o mínimo profissional, ele coloca lá, ele não coloca engenheiro. Ele está te contratando como assessor técnico, como gerente de engenharia, entendeu? O cara não coloca engenheiro, porque ele pode ter um problema o quê? Civil, no caso, trabalhista, né? Trabalhista, né? Não é civil, é trabalhista. Então, isso é para quem? É seletista. Aí nós temos o problema que o Lucas falou. Ah, na prefeitura, porque aí eu estou entendendo que a pergunta é dele na prefeitura. Não é estatutário. Então, a lei do salário profissional não encaixa. Porém, essa casa aqui tem entrado com embargos em concursos públicos e tem tido bastante êxito, né? Isso. O governo do estado já fechou convênio, etc., já arrumaram o salário de muitos cargos na engenharia. Mas, assim, eu fui contratado, cargo comissionado, como assessor de engenharia lá para o Jonathan. Você está precisando de algum engenheiro? Você não estava contratando? Você perguntou se tinha alguém? Olha aqui o tanto, ó. De repente está querendo lá trabalhar com você. Então, assim, a gente tem que pensar. Eu fui contratado como assessor. Não importa, faça a sua RT de desempenho, cargo e função como engenheiro normal, porque vai estar ali, engenheiro, título, e aí você coloca no objeto do contrato seu, da tua RT, da tua RRT, o quê? Assessor de engenharia, vírgula, aprovação de projeto, execução de obra, fiscalização, você vai colocar. Se eu não me engano, para atestado técnico aqui, o profissional que está atestando apresenta a RT de carga e função em anexo, né? Então, é meio que tipo assim, você está como engenheiro lá, então você tem que, por obrigação, emitir uma RT de carga e função. E foi agora, começou a cobrar agora essa parte, ó, atestado técnico, mas é o Jonatas lá que atestou. Mas cadê a RT de carga e função dele? Então, eles estão pedindo isso também. Não sei para vocês aí, mas para mim... Deixa eu dar um adendo aqui. A partir da fiscalização que o CREA anda fazendo em todo o Estado, a gente conseguiu fechar com o governo do Estado, né, com o governo do Estado, para que ele adeque todo o salário, o piso, né, salarial dos engenheiros contratados. Algumas prefeituras já estão assim, se eu não me engano, o Corumbá já está com esse piso. Então, assim, esse é o papel do CREA também, fiscalizar. Uma situação que aconteceu aqui rapidinho. Tem um município, saída para Três Lagoas, mas não é Três Lagoas, tá? Só para não falar o nome do município. Que eu fui visitar, fazer uma fiscalização lá, e o engenheiro civil recebia X. O engenheiro ambiental, que foi o mesmo concurso, recebia, se eu não me engano, 2X. Sabe? Aliás, 2/3 desse X, para a gente entender. Recebia menos. E aí eu tive fazendo uma visita nos procuradores lá. Falei, olha, são engenheiros, tal, etc.
E dei um exemplo para ele. Falei, quanto ganha, a gente conversando assim, né? Quanto ganha um médico que vem aqui, nesse município, que não tem hospital, que não tem raio-x, talvez até tenha, talvez esteja falando bobeira, mas que vem, olha a pressão do cara, olha a temperatura dele, faz um pré-diagnóstico e fala, cara, você vai ter que ir para Campo Grande. Quanto ganha esse médico? Uns 30 e poucos mil? Ele falou, é. Eu falei, e o teu engenheiro que faz viabilidade econômica de tudo, e às vezes busca dinheiro de 2, 3, 4 milhões para fazer uma obra, ele ganha isso? Não está errado o nosso pensamento? Né? E isso no bate-papo. Depois de 2 meses... Ah, tá. Aí, nesse dia, eu conversando com... E mesmo assim, esse engenheiro ambiental, ele veio do estado de São Paulo, ou do Paraná, não me lembro agora, eu sei que é de fora. Ele é meio mirradinho, assim, de boa, né? Aquele menino quietinho, sabe? Não fala muito, mas assim, eu estava conversando com ele, falando, e você já fez a tua RT de carga e função? Senão eu vou te notificar, hein, rapaz? Faz aí logo, né? Brincando, assim, conversando, e já pegando o nome dele, e se ele não fizesse, ia ter que notificar mesmo. Fazer o quê? Meu trabalho. E aí ele falou, não, já estou fazendo, já peguei ajuda com ele aqui, estou fazendo, mas é que o meu salário mínimo é ruim. Então, começou a conversa ali, né? É mais baixo, que não sei o quê, e aí, beleza. Resumindo, passou uns 3 meses, eu retornei lá. E a prefeitura, com essa simples conversa, arrumou o salário do menino, fez lá, dizendo que é engenheiro também, que, sabe, melhorou. Foi uma conversa, assim, informal, sabe? Mas o que a gente tem visto bastante são as ações que o CREA tem feito. Né? Isso eu acompanho bastante no Instagram. Quem tem o Instagram do sistema aí, olha. Nossa amiga arquiteta, você é de que cidade? Ah, Brasilândia. Eu acho que eu já te vi lá em Brasilândia, já. Sua fisionomia, assim. Falando nisso, nós temos gente aqui de todo o estado, não? Quem que não é de Campo Grande aqui? Eldorado, né? Itaquiraí. Itaquiraí. Também. Inocência. Márcio. O Eduardo quer. Ah, tá. Vai lá, Eduardo. Tá. Doutor. Vocês vão estar aí de novo. Por quê? Porque quando a gente fiscaliza, os leigos procuram esses profissionais. E vocês sabem disso. Né? O pessoal até vai na prefeitura. A gente não indica profissional. A pessoa fala, você conhece alguém? Não, não conheço. E até porque a gente não faz nem amizade com o profissional para não ter essa questão ética mesmo, né? A gente não faz essa... Por isso que cada lugar, eu estou numa cidade diferente, não cria raiz, né? No interior do estado. Mas, assim, as denúncias são legais, você coloca, sim, o CPF teu para fazer a denúncia, porém, ela não é divulgada. Você clica anônima, sai numa ficha anônima e ninguém sabe, inclusive ninguém nem aqui do sistema. Não consegue mesmo. Isso aí eu posso falar para vocês porque não dá para saber, tá? Fiquem tranquilos e a gente conta com a ajuda de vocês. Marcos, só lembrando aqui, o de Itaquiraí saiu, mas tá o outro junto ali. Talvez seria de uma forma... Lá vocês têm controlador? É concursado? Então, aí já é um ponto positivo. Porque pode ser que o controlador ele baixe uma instrução normativa na execução do contrato, porque eles são responsáveis para fazer a controladoria interna, né, o controle interno. Baixe uma instrução normativa fixando esses pontos. Né, quem pode, até qual que é o limite. Eu acho que restringir e regulamentar com a lei. Vocês estão utilizando a lei 8666? Então, vocês regulamentam ela com base numa instrução normativa. Né? Aí começa a retirar essas responsabilidades. Não só do engenheiro, mas de outros cargos também. Por exemplo, como que a pessoa que é o diretor de licitação vai fiscalizar ele mesmo? É absurdo isso aí. Isso é o advogado... Por exemplo, advogado fiscalizando, assinando a OAB e tal. Imagina que absurdo. Então, assim, não dá. A controladoria seria o melhor... Porque tem alguns, igual a Cirolândia, ainda é contratado, é ad nutum, é nomeado pelo prefeito. Então, se fazer uma instrução dessa, rua. Mas eu acredito que uma instrução normativa, talvez, assim, lógico,
Se tivesse uma provocação, talvez, conversar isso entre algumas pessoas, e o CREA estudar esse caso e notificar a controladoria do município para que tome providência na execução do contrato, nas execuções onde tem a responsabilidade do engenheiro, porque é uma sobrecarga gigante e assim, quando responde, cai tudo sobre ele. E realmente isso tem que mudar. Eu falo por conhecimento como gestor e como quem eu atuei na parte jurídica. Sempre cai nele, até para recurso de licitação, lá de cai para. Então, tem que mudar. Isso. Então, para a gente encerrar a parte da manhã, eu não sei se todos estão sabendo, a gente está em período eleitoral aqui no CREA, então a gente vai ter candidatos para o CONFEA, que é o Conselho Federal, para o CREA, e os diretores da mútua. Alguém aqui sabe o que é mútua? Está cadastrado, associado à mútua? Xavier, claro, né? Se não estivesse também, né? A mútua é uma caixa de assistencialismo do engenheiro, de todo o profissional do sistema do CREA. Então, dentro da mútua, a gente tem uma série de vantagens. A gente tem desconto em plano de saúde da Unimed. A gente pode pegar dinheiro para montar escritório, para mudar frota, para colocar energia solar em casa. Assim, tem uma série de benefícios com juros baixos, sabe? Então, se eu comparar no mercado e comparar pela mútua, ela é muito vantajosa para o engenheiro. Tem auxílio pecúlio, tem várias coisas assim que a gente nem imagina lá dentro. Então, assim, quem puder se associar à mútua, ela é muito boa para gente, muito boa. Só tem vantagens, gente. Eu nunca vi ninguém falando mal da mútua, igual já falaram do CREA, assim. Só tem vantagens. Quem puder se associar, é só entrar lá no site da mútua e cadastrar. Acho que a primeira anuidade você paga anual, né? Então, a primeira anuidade acho que é R$ 50 e as demais 250 anual. Aí, o valor que você paga do CREA, que é a anuidade do CREA, vai para a mútua já, um valor nosso, vai direto para a mútua. O valor que você paga da mútua já vai para uma previdência também deles. Então, lá você também consegue fazer previdência privada, enfim. Então, a gente está nesse período eleitoral, né? Não sei se todos sabem, vai ser dia 17 de novembro, das 8 às 19, que eu acho que é uma coisa. Vou confirmar o horário para vocês, gente, mas é o dia inteiro. Online. Então, o profissional precisa estar em dia com a anuidade até dia 17 de outubro. E vai receber no e-mail uma senha para poder votar. Então, assim, é totalmente online, ninguém precisa mais vir aqui. Quem puder ajudar para a gente eleger, estar dentro do CREA, gente, ajudar a gente aqui. Eu também tô aqui como conselheira também. Eu sou conselheira regional, né? Então, assim, a gente atuar dentro do CREA, vir ver as dificuldades, trazer as dificuldades do campo para a gente, ajudar a gente na fiscalização, ajudar a gente a melhorar, a unir a nossa profissão, entendeu? Porque a hora que a gente tem engenheiro que acha que é inimigo de outro engenheiro. Não, a gente tem que se unir para a gente não, para a gente valorizar a nossa profissão, entendeu? Então, alguém tem alguma pergunta, alguma coisa? Senão a gente já pode liberar já são 5 para as 11, a gente vai para o almoço. Volta às 13 horas, tá? Alguém tem uma pergunta, alguma coisa? Então tá, a gente volta às 13, tá, pessoal?